Povo pobre natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. A prefeitura abre a campanha para ajuda do ensino e do saber, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler. Você continua assistindo aqui na nossa pós-TV DHNet Direitos Humanos, né? Dentre essa sequência de depoimentos, é importante também para que esse nosso material torne-se mais socializado, mais amplo, mais discutido, né? Que você torne-se, seja não só um membro, né? Mas também faça a sua inscrição no nosso canal. É também muito importante que você ative o sininho, né? Olha, graças a Deus, a minha mulher, que é uma santa, né? Por a pensa dela, não estava na minha vida na época. No turbilhão, né? O turbilhão é horrível. Sim, aí você, né? Raimundo Birajara de Macedo, quem é você? Eu sou um homem simples, filho de um professor primário, que muito trabalhou, que muito lutou para que nós chegássemos ao que nós chegamos. Com toda a simplicidade, continuou. E depois de muito tempo, de um certo tempo, eu era um amante do jornalismo e consegui me entrosar dentro do jornalismo, iniciando primeiro a minha vida jornalística como jornalista dedicado aos esportes. Eu fiz várias coberturas de todos, não só do futebol, como de voleibol, como de basquetebol, ajudado por um amigo meu chamado Aloysio Menezes, que logo no início da Rádio Nordeste me convidou para trabalhar na Rádio Nordeste na parte de jornalismo, e principalmente jornalismo esportivo. Depois então eu caminhei mais para frente, se dizer para frente, porque em jornalismo tudo é justo, tudo é legal. Tanto faz a cobertura policial, como a esportiva, como a política. Eu não tenho nenhum preconceito sobre nenhuma dessas coisas. Mas, devido eu gostar de esporte e gostar também do jornalismo, eu me encaminhei, em primeiro lugar, para a parte esportiva. E daí eu fiz política, eu fiz polícia. Isso já na década de 40? Isso já no final da década de 40. Eu era funcionário dos Correios e Telégrafos, fiz concurso, mas logo depois veio a guerra e eu fui convocado e fui civil exército como soldado? Eu tinha feito, não um tiro de guerra, mas um ponto mais alto que o tiro de guerra, que era a Companhia Quadros. Então, quando arrebentou a guerra e houve a convocação de reservistas da segunda categoria, eu fui civil exército, onde servi na cidade de Macau, servi também aqui no litoral, todo o Rio Grande do Norte. E logo depois de terminada a guerra, então chegou o resultado do concurso que eu tinha feito nos Correios, e eu então entrei nos Correios. Então você é um ex-combatente? Ex-combatente, sou ex-combatente. Com muito orgulho, né? E que você se lembra do tempo do radiojornalismo em Natal? No início do radiojornalismo? Era difícil. Não era fácil, não. Nesse tempo, o setor de comunicação era muito atrasado ainda. E a gente usava um termo que nós chamávamos de tradutor de telegramas. O telegrafista recebia aquilo pelo Morse e ia escrevendo na máquina. Muitas vezes aqueles sinais falhavam e as coisas não prestavam. Então o jornalista era encarregado de traduzir, chamava tradutor de telegrama. E na Rádio Nordeste eu fiz muito isso, e como
a gente era jornalista, era considerado jornalista mesmo, igual aos outros. Então a gente lutava muito para encaixar aquilo que chegava mal aos ouvidos do telegrafista, que recebia aquilo, com aquilo no ouvido. Então a nossa missão era fazer com que aquilo chegasse ao leitor certo, correto. Dava um trabalho enorme, mas era bom porque a gente ia aprendendo a criar, a famosa criatividade, né? Certo. Aí na Nordeste você trabalhou lá com repórter de esporte. Foi No tempo que Natal só tinha o estádio Juvenal Lamartine. o estádio Juvenal Lamartine, só o Juvenal Lamartine. Como era a cobertura? Não, a cobertura era, nós naquele tempo nós usávamos, já existia o serviço de gravação, e então era um aparelho enorme que a gente tinha que levar para o Jornal Lamartine, para gravar o que a gente via, para depois à noite nos programas de rádio ligar e fazer os programas esportivos. Dava um trabalho enorme, porque não era fácil não. Até as fitas de gravação eram ruins, comparando com hoje. Foi um trabalho enorme, mas aquilo serviu também para que a gente tivesse criatividade, para organizar, para até concluir textos que às vezes não chegavam bem ao ouvido do telegrafista que passava para a gente aqueles telegramas, e a gente aprendia. O que se diz, a males que vem para bem, né? A gente tinha muito trabalho para isso, para fazer isso, para organizar isso. Certo, muito bem. Aí a rádio passou a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, década de 40, 50. Você já deixou a área esportiva já para entrar na área política? Na área política. Foi assim, não, foi o seguinte, eu trabalhava na Rádio Nordeste, e nesse tempo a Rádio Nordeste, quando eu iniciei, logo no início, a Rádio Nordeste pertencia ao deputado federal Aristófanes Fernandes, que era muito ligado a Luiz. E então a Luiz ia para lá porque era parente dele, aquela coisa toda. E ele nos dava muitas lições de jornalismo que eram boas, né? Nós lutávamos muito, ele era muito exigente. E então aí eu já estava num patamar, não é superior não, porque para mim tanto faz futebol como polícia, tudo no jornalismo, tudo é a mesma coisa, não tem preconceito nenhum. Mas aí eu já estava numa área que a Luiz Menezes considerava superior, eu não considero, eu acho igual. E eu já estava fazendo matéria nacional e internacional, no programa que se chamava Nordeste no Ar, Nordeste no Ar, um negócio desse assim. Não me lembro bem se o título era esse, mas era coisa parecida. Certo. Algum fato, algum acontecimento que marcou essa época aí? Não, diga, sim. Não, eu nesse tempo também, eu era diretor do ABC, na presidência de Hernani Alves da Silveira, que ainda hoje é do Conselho Deliberativo. Eu me lembro que em 1958, quando o Brasil foi campeão pela primeira vez, nós fomos à missa comemorar ao primeiro aniversário de Hernando Silveira como presidente do ABC. E depois disso, a vitória sobre a Suécia, isso me empolgou muito. 5-2, né? 5-2, sobre a Suécia me empolgou demais. E nós todos vibramos muito. E eu fui para a Rádio Nordeste dar notícias extras, assim, sobre, por exemplo, a festa que estava havendo no Grande Ponto, tudo isso. Tudo isso fez com que eu ficasse tivesse mais amor à profissão que eu estava começando a exercer. Certo, tudo bem. E a campanha do Petróleo é Nosso, você participou? Participei com muito orgulho. Eu participei com uma coluna diária no Jornal de Jabavarão, chamando Coluna Nacionalista. Eu tenho até um aspecto assim interessante ou desinteressante, não sei, mas que eu fiquei meio magoado. Eu fiquei meio intranquilo com aquilo. Um funcionário do DOPS, que já morreu, eu não vou citar nomes, porque eu não gosto de citar nomes de pessoas que morreram, porque eles não têm direito a responder, né? Estão mortos. Ele me disse o seguinte: senhor Birajara, nós sabemos que o senhor nunca foi comunista, o senhor nunca foi ligado ao comunismo, não há provas
disso. Eu digo que nunca vai haver, porque eu sou homem de esquerda, mas nunca pertencia ao Partido Comunista, porque achava que o Partido Comunista era um partido meio radical. E eu nunca topei radicalismo, eu sou católico, sou homem de sentimentos cristãos. E aquela propaganda marxista, eu nunca fui com ela. Agora, sou homem de esquerda e que a esquerda que eu exerço, que eu admiro, tem muitas coisas, de fato, com o Partido Comunista. Mas há limites para o que eu gostava, para o que eu queria. Mas lamento muito dizer que o senhor está me dizendo que eu fui considerado subversivo porque fazia parte da campanha do Petróleo é Nosso. O petróleo é nosso, é dos comunistas, é dos cristãos, é de todos nós, e eu me orgulho muito de ter tido. Não me preocupo não que tenham eu dizendo para ele, que vocês, porque ele era funcionário, tenham me tido como comunista. Não me preocupa não. O que me preocupa é ter chegado ao que nós chegamos, com a Petrobras aí no mundo todo, sendo o que é, nesse tempo não era, né? Mas hoje é. Não, nós formamos aqui vários grupos, com a liderança de Djalma Maranhão, de Luiz, e de figuras que nunca foram comunistas, porque tinha essa impressão de que todo mundo que estava na campanha do Petróleo era comunista. Não é verdade. Que Reginaldo Cavalcante, que foi um dos maiores senadores que nós tivemos, não era comunista. No entretanto, foi um paladino da campanha do Petróleo é Nosso no Senado. Teve discussões imensas com Assis Chateaubriand, com Carlos Lacerda. Quer dizer, Carlos Lacerda é deputado, mas ele respondia sempre a Carlos Lacerda quando Lacerda falava nos jornais. E Assis Chateaubriand no Senado. Discussões imensas, que nós devemos nos orgulhar do que foi Reginaldo Cavalcante, que hoje é pouco falado, hoje é pouco conhecido. Reginaldo foi tão aceso na luta da campanha Nosso, ele junto com Domingos Velasco, no Senado. Domingos Velasco era um senador de Goiás, aquele Gabriel de Minas Gerais, não me lembro agora, hein? Gabriel Passos. Esse povo, rapaz, nunca foi comunista. No entanto, eram uns heróis brasileiros. No setor militar tinha Horta Barbosa, que era general, tinha Peribe Vilacqua, tinha o pai de Fernando Henrique, e tinha um tio de Fernando Henrique. O pai de Fernando Henrique era o velho Leônidas Cardoso. E o tio era o velho Felicíssimo Cardoso. Está vendo como eu me lembro de tudo isso? Por quê? Porque eram pessoas dignas. Não tinha nada de comunista. E a campanha aqui? Aqui a campanha foi distribuída por vários setores. Nós tínhamos os comitês das Rocas, tinha o comitê dos Correios, tinha o comitê, vários em bairros diversos, que faziam parte da campanha do Petróleo é Nosso. E então eu me engajei nisso com tanto orgulho, rapaz, que hoje ainda eu me orgulho disso. Havia comício de rua? Havia. Nós trouxemos aqui várias figuras da campanha, inclusive o pai de Fernando Henrique, o general Leônidas Cardoso, que era uma figura muito boa e muito simpática, viu? E o velho Felicíssimo não veio, que era irmão dele, tio de Fernando Henrique. Mas veio aqui Hermes Lima, de Minas Gerais, foi senador, chegou a ser primeiro-ministro, não sei se vocês se lembram disso, Ministro da Justiça. Foi ministro da Justiça do governo parlamentar, né? Foi ministro da Justiça. E figuras outras, que agora a memória... Eu me lembro assim, vieram aqui fazer conferências e empolgava. Eu vou lhe dizer uma coisa, naquela época foi considerado o movimento do Petróleo é Nosso tão grande quanto foi da abolição. Tão grande quanto foi da abolição. Os jornais, mesmo que eram inimigos, reconheciam isso. Agora, nós, que lutávamos pela campanha do Petróleo é Nosso, fomos considerados até além de subversivos, de vigaristas, pelos entreguistas. Rapaz, isso é fogo. Pelos entreguistas. Vocês, um deles teve um teste de ferro das multinacionais de petróleo, que era Mr. Link. Não, Mr. Link, eu vou contar a história de Mr. Link. O primeiro presidente da Petrobras foi Juracy Magalhães. Você imagina. E aquele mesmo que dizia, o que é bom para os Estados Unidos é bom para o Brasil. Foi tenente da Revolução de 30. Foi tenente da Revolução de 30. Pois bem, Juracy Magalhães, a primeira coisa que fez foi contratar um técnico chamado Link, Mr. Link, que era americano e ligado a ESSO, que era uma das 7 irmãs
criminosas, que matavam, que existiam poderes ditatoriais, que mataram Mossadeq no Irã, você sabe disso, assassinaram várias figuras nacionalistas da época. E então eles fizeram miséria no mundo todo, e ainda estão fazendo, né? Mas naquela época era pior. Então nós tivemos Gondim da Fonseca. Gondim da Fonseca foi um herói da campanha do petróleo. Que era espírita. Era espírita. E Gondim da Fonseca escreveu vários livros sobre a questão do petróleo, que ele sabia de tudo sobre o petróleo. E então teve um caso que ele citou um político brasileiro como ligado às multinacionais. Ele citou um não, citou vários. Aí houve até tentativa de assassinato, a Gondim da Fonseca. Foi uma história triste. Terrível, viu? Foi essa época que ele escreveu Senhor Deus Desgraçado. Foi, Gondim da Fonseca. Eu li todos os livros dele porque eu queria me incorporar. E super best-seller, né? É, super best-seller. E Michelin chegou aqui e disse que não tinha... Não, o Michelin fez o seguinte. Quando chegou a notícia de que em Macau, por exemplo, num departamento chamado Ponta dos Papagaios, em Macau, foi descoberto petróleo. Imediatamente, Macau, no Rio Grande do Norte. Imediatamente ele mandou fechar, com sal, que lá tem muito sal, e cal. Porque aos Estados Unidos não interessavam que o Brasil tivesse petróleo naquela época. Não interessavam, porque as Sete Mães não queriam. As Sete Mães estavam recebendo o apoio da Arábia Saudita, e então o petróleo que vinha de lá era quase de graça. Então os Estados Unidos não interessavam o petróleo do Brasil ou do México, ou de país nenhum. Certo. Então ele mandou fechar esses postos. Michelin. Era o maior salário, um dos maiores salários do mundo, porque ele era técnico. O Brasil estava no início da exploração do petróleo, tinha que ter um técnico. Esse técnico só podia vir dos Estados Unidos. A justiça seja feita. Mas que veio de fazer progredir, foi atrapalhar, meu filho. Porque ele era um funcionário da ESO. E foi bom, essa campanha teve bons resultados. Muito bons resultados. A campanha levantou o povo brasileiro. No livro, naquela campanha do petróleo, que eu, graças a Deus, eu tive em primeiro lugar, falando sobre a Petrobras, está no meu livro, ele fazia tudo para atrapalhar. Tudo para atrapalhar a campanha do petróleo na Michelin. Mas ele foi demitido porque a pressão dos brasileiros fez com que ele fosse demitido da Petrobras. Foi embora, graças a Deus foi embora. Enquanto ele estava, aí o governo brasileiro começou a contratar técnicos que não eram dos Estados Unidos, porque via que se fosse dos Estados Unidos não dava certo. Aí vieram outros técnicos, veio da Inglaterra, veio da França, veio dos países árabes, técnicos, que tomaram o lugar dele. Aí foi quando a Petrobras começou a prosperar e sair daquele rame-rame do que queriam as multinacionais. Hoje o Nordeste produz mais petróleo do que o resto do país. Pois é uma beleza. E a Petrobras está num nível muito elevado. Muito elevado. Hoje é a quarta do mundo. Então nós que fizemos parte, que nos sacrificamos, fomos taxados de comunistas na época, nós estamos muito tranquilos, porque está dando tudo certo. Graças a Deus. Isso foi todo o início desse movimento nacionalista. Que descamba com Djalma e Djalma na Câmara. Aí eu me esqueci de dizer. Agora você lembrou bem. No Senado era Reginaldo Cavalcante. E na Câmara de Deputados, Djalma Barão. Que teve pegas imensas com os entreguistas. Nós chamávamos naquela época de entreguistas, né? Eram os entreguistas. Eles queriam, inclusive jornalistas, que eu não vou citar nomes aqui, jornalistas daqui, lutando contra a Petrobras. Você, nessa época, você escrevia na Folha da Tarde. Folha da Tarde, coluna diária. Depois você vieram outras campanhas, né? Vieram outras campanhas. Fala aí um pouquinho do jornal do Djalma, como é que funciona, como era? Não, era ali na Avenida Rio Branco, vizinha ao mercado, onde hoje é o mercado. Hoje é o Banco do Brasil. Era ali vizinho, onde funciona o Banco do Brasil. E nós íamos para lá, era eu, Carlos Lima, e a quem eu peço minhas homenagens. Chagas Oliveira, era
Paulo Francinete também. Não, Paulo Francinete não. Movimento social. Paulo Francinete. Sim. Paulo Francinete. Paulo Francinete e nós tínhamos. Paulo Macedo também, né? Paulo Macedo parece que veio depois. Isso aí eu não me recordo bem, não. Mas era provavelmente coluna social, né? Mas os que lutavam mesmo pela soberania brasileira éramos nós. E nessa reportagem que houve, que eu tirei em primeiro lugar, sobre a Petrobras, que eu muito me orgulho, o título é esse: Petrobras, o último bastião da soberania nacional. Eu recebi um telegrama de um amigo meu lá do Rio de Janeiro, parabenizando pelo título e pela matéria. Porque no título disse tudo, né? E aí, tinha boa receptividade, né? Tinha, o povo estava nas ruas ao nosso lado. Muitos comícios bons e O bonitos. jornal existiu até o golpe militar. Até o golpe militar, e fecharam no golpe militar. Foi. Assim, o exército, a polícia. A polícia foi lá, quebrou tudo, misturou. Como era Isso já Djalma, era. dono de jornal. Não, o Djalma era meio exigente. Às vezes ele era até. Parecia ser grosseiro, mas não era. Aquilo era o método dele trabalhar, mas não era grosseiro, não. Se você. Uma certa oportunidade, eu tinha coluna nacionalista lá, né? E tinha um deputado que era presidente do partido onde estava Djalma. Partido Nacionalista, um negócio desse, eu não me lembro agora. E eu. Trabalhista Nacional. Trabalhista Nacional. Era um deputado de São Paulo, que eu não me lembro agora dele. E então ele veio aqui em Natal, e sem eu consultar Djalma, não me lembrava que o cara era o presidente do partido onde Djalma estava, né? Aí eu fiz uma besteira muito grande e esculhambei com o cara. Esculhambei com o cara porque ele era ruim mesmo, era cabra safado. Mas provisoriamente estava como presidente, aí Djalma não gostou, não. Aí falou com o Maílde trabalhava comigo nos Correios, diga a Bira que eu quero me encontrar com ele no Grande Ponto. Eu digo, pois não. Agora, Maílde, eu já sei o que é. Diga a ele que venha manso para mim, que eu vou também manso. Agora, eu não me lembrava, né? Emílio Carlos, era o nome do carro. Djalma, ex-boxeador, né? Aí eu disse... Aí ele encontrou-se comigo, disse, Bira, você esqueceu que o homem era presidente do partido, eu vou ser expulso do partido, porque eu sou... E foi expulso, por minha causa. Quem sou eu para fazer expulsar ninguém? Mas eu fiquei chateado também, fiquei muito chateado, porque eu devia ter consultado Djalma, né? Não me lembrava que eu era o presidente do partido. Mas aí Djalma não teve problema não. No outro dia, o doido dele, ele entrou no outro partido, e foi melhor para ele, que era um partido mais forte. Parece que era o Partido Socialista. Uma das grandes campanhas que você participou com ele lá no jornal foi a campanha da reforma de base, né? Reforma de base. Na campanha do Petróleo é Nosso, eu ajudei muito, fazia minhas crônicas a respeito e acompanhava sempre ele. Agora, não participei da parte educativa, não. O meu problema era só escrever alguma coisa a respeito e dizer como é que estava a coisa. Acompanhar, né? Nessas barracas das rocas, até das quintas, eu ia sempre verificar como era que funcionava o negócio, para poder fazer uma notícia. Aí como é que foi? Você, no jornal, nesse meio tempo, Djalma vira a primeira e a segunda vez prefeito, né? Fala um pouco aí do primeiro e segundo mandato de Djalma. O primeiro mandato de Djalma, ele foi nomeado, né? Dinarte Mariz. Nomeou. Aí a popularidade de Dinarte nasceu daí. Porque ele começou logo fazendo aquelas festas com povão, era povão mesmo, e trazendo muita alegria para a cidade. E trabalho também. As primeiras ruas asfaltadas aqui em Natal já foi na primeira gestão de Dinarte. Teodoro, acho que foi uma das primeiras. Foi. Eu acho que a primeira foi a Rio Branco. Eu me lembro, parece que estou vendo hoje os tratores passando ali, espalhando aquela... Agora fininha, né? Não tinha a técnica que tem hoje. Mas já foi um começo, já foi um início, na Rio Branco, na Avenida Rio Branco. Essa administração dele, ele fez com que... Na segunda ele viesse mais forte, aí já foi com o voto do povo. Acho que ele foi eleito já com o apoio da Luiz Alves na segunda. Foi na campanha da Luiz Alves, porque todos nós de esquerda, nos aliamos e Aloysio estava afastado da UDN porque teve uma... Aloysio procurou
Djalma, o pessoal lá. Foi, começou. Nós fizemos um movimento que, apoiando a Luísio. A Luísio não apoiava Lott, apoiava Jânio Quadros. Ele continuou apoiando Jânio Quadros, mesmo divergindo da parte nacional. Mas aqui do Rio Grande do Norte, a Luísio fez um acordo com o Djalma Maranhão. Djalma Maranhão, a Luísio, tudo, a Frente Nacionalista. A frente, Acabou de um lado de Djalma Marinho é, outra Luísio. pois é, Djalma, outra Luísio. Aí, o lado do governo do Estado, nós ficamos com a Luísio. Nós votamos e fizemos campanha para a Luísio. Como é que foi a campanha? A campanha foi Como bonita. jornalista, como é que foi a campanha? Hein? Como é que foi a pré-campanha e o embate final do 60? O embate final foi muito bonito, rapaz. Foi bonito. Nós aqui vibramos muito porque estávamos apoiando a Luísio e tudo dava certo para a Luísio. Inclusive aquelas caminhadas que ia até Macaíba, o povo ia para Macaíba a pé, foi para Macaíba a pé. Foi daí que começou a doença de Aristófanes. Aristófanes já com a doençazinha, não estava bem de saúde, achou de ir a pé para Macaíba. Na primeira vez. Foi. Um sábado de tarde. Foi. E na volta ele já. E depois, um tempo depois, morreu, já devido a esse esforço enorme que ele fez. Não foi só o esforço, ele já estava chumbado, né? Já fumava, bebia muito. Bebia muito, fazia farras homéricas e tudo. Mas empolgou. A cidade ficava empolgada, você se lembra disso. As crianças. Teve gente que separou-se do marido para acompanhar a Luísa nessa. Empolgada e agitada, né? Agitado. Foi uma agitação tremenda. Eu vou lhe ser franco, eu não tinha nada com a Luísa. Eu trabalhava na Tribuna do Norte. Mas já trabalhava na Tribuna do Norte na época. E então eu ficava empolgado com aquilo, rapaz, que eu via. Eu nunca ia aos comícios porque na hora eu estava trabalhando, mas sabia de tudo, né? Nós sabíamos do que estava acontecendo. Até um cheque que a Luísa devia ao Banco do Rio Grande do Norte, a multidão se juntou e dentro de poucos minutos juntou o dinheiro. Foi um negócio sério, rapaz. O homem era um cigano. Aqui, aqui onde morava o pai dele, ali pertinho, aqui na Deodoro, rapaz, a multidão vinha de madrugada para ir para acompanhar a Luísa. Você foi também? Vestia camisa verde? Não vesti não. Eu era muito discreto nesse negócio. Não, muito discreto. A minha camisa sempre foi vermelha. Bom, 64 aí, Bira. Segundo mandato na campanha, como foi o governo, né? Certo. E Bira, você trabalhava na tribuna, na época. Você se lembra disso? Se lembra? Você tinha saído do jornal de Djalma Maranhão? Não, eu nunca saí do jornal de Maranhão. Ficar nos dois? Ficar nos dois. Mas o que eu fazia no Djalma Maranhão, eu era amador. Eu não recebia um tostão do Djalma Maranhão. E na tribuna era profissional. Era colaborador. Mas todo dia a coluna saía. Porque era aquilo que eu gostava, né? Eu fazia aquilo que eu estava. A Luísa atendeu os anseios do povo? O governo dele foi um governo. Em parte. Ele não pôde atender tudo. A grande coisa de Aloysio, eu era amigo, eu não tenho nada contra Aloysio pessoalmente, mas politicamente a gente tinha uma diferença, né? Porque ele era muito conservador, era de esquerda já naquela época. Mas a Luísa sempre me tratou muito bem, a Agnello é meu amigo até hoje, gosta muito de mim, gosta de conversar comigo. O Garibaldi, pai de Garibaldi, eu quero muito bem a esse povo. Politicamente eu posso divergir. Eu sempre tenho votado em Garibaldi, mas não é porque ele seja Alves, é porque é um homem consciencioso, amigo de todos. Eu sempre voto nele, eu gosto de Garibaldi. Mas, como se diz, historicamente, ou ideologicamente, há divergências. Há divergências. E com o próprio Agnello. Quero muito bem Agnello, ele onde vê minha filha, que minha filha trabalha com ele em Parnamirim também, ele diga a Bira que venha conversar comigo, mas não vou sair de casa para conversar com ninguém, né? Mas eu gosto de Agnello. Conheço também os defeitos, porque, me diga uma coisa, qual é o político que não tem defeitos? Qual é o homem que não tem defeito? Principalmente sendo político. Qual é? Ninguém pode dizer que não é. Mas tem as amizades pessoais que a gente não pode deixar de tê-las, né?
Terminada a campanha, como é que foi o governo de Djalma? Conta aí. Não, Como é que funcionou? o governo de Djalma, eu acho que foi o maior prefeito que Natal já teve. Deixando de lado a simpatia ideológica ou alguma coisa mais, pessoal, eu acho que foi. Porque naquela época de Djalma, não havia verba de fundos perdidos. Tudo que Djalma fez nesse estado, aqui na Prefeitura de Natal, foi por conta de verbas da Prefeitura, com muita dificuldade. Aquela rodoviária da Ribeira que está superada, não recebeu um tostão de ninguém para fazer aquilo. As ruas que ele calçou, ou que já na segunda etapa do governo dele, ele já começou a asfaltar, não vinha um tostão a fundo perdido. Ele botava umas faixas na rua, os cartazes. Dinheiro brasileiro para o povo brasileiro. Para o povo brasileiro. É dinheiro brasileiro. Não, nada disso ele queria. Ele recebeu cantadas imensas para fazer parceria com a Aliança para o Progresso, e ele nunca aceitou. Ele nunca aceitou. Tudo era feito por aqui. Aquele ginásio de Djalma Maranhão foi feito com dinheiro puramente, ele não pediu um tostão a ninguém, rapaz. A gente deve levar em consideração tudo isso. Agora, a minha mágoa de Aloysio, voltando a Aloysio, ou você vai perguntar isso? Não, continue. A minha mágoa de Aloysio foi que em 64 ele avançou no espaço e no tempo. Ele nomeou uma comissão de pernambucanos, vieram 3 pernambucanos para cá, principalmente, eram 2. Inquérito o Estado fez, né? Aí, CPI, assim. uma CPI para administrar. Uma espécie de inquérito policial militar, vieram 2 caras de Recife que eram ligados ao policiamento dos Estados Unidos. Aquele policiamento famoso que tem uma escola no Panamá. Mas bem, esses caras foram. Carlos Veras e José Domingos. E José foram educados lá no Panamá. Como é que foi essa história? Conta direitinho como é que foi esse relatório Veras, que a gente conhece no escrito. Exatamente. Como esse povo chegou, como foi essa noite de terror? Não, Você foi envolvido também. Fui ouvido por Veras. Eu, quando fui ouvido por Veras, ele por trás, ele usava um pedaço de madeira, um negócio de bater, né? Bater. Enrolado no jornal. Não, uma chibanca, sei lá o que era aquilo. Ele segurando. Como se fosse uma bengala, sei lá o que era. Agora, cheio de papel, enrolado no papel, não sei para quê. Porque aquilo, quando bate o papel, não tem jeito, não. Mas eu não fui batido, não. Eu não fui batido nem por ele, nem por ninguém. Agora, o que eu não esqueço nunca é que eu, na prisão onde eu estava, no CZRI, ouvi os gritos de quem estava sendo torturado, meu filho. Eu dizia, é ele, daqui a pouco sou eu. Isso é ou não é tortura? É tortura, meu filho. Eu e Carlos Lima, Vopiano Cavalcante, que estávamos na mesma cela, na cela maior. Essa mágoa que você guardou foi essa Aloysio trazer gente de fora para vir para cá, porque aqui tinha pessoas. Interrogar e torturar. Mas conta a história do porreto, da tua conversa com o torturador. Né? A conversa com o torturador, com o famoso capitão Índio, de Albuquerque Lacerda. Capitão Lacerda era catarinense, mas tinha sangue aqui de Ceramirim, com licença da boa palavra. E então, quando eu fui ouvido por ele disse, seu Birajara, o senhor vai me dizer tudo que o senhor sabe, com calma, com tranquilidade. O senhor é um homem já de uma certa idade, os seus cabelos brancos denotam que o senhor é um homem que pode estar envelhecendo, mas com dignidade. Todo atencioso para mim. Aí eu olhei para a cara dele e hoje ainda me arrependi de ter dito isso. Meu pai disse, bom, pelo amor de Deus, eu vou lhe contar. Aí ele disse, então eu confio no senhor, porque pessoas de sua idade não mentem. E não são canalhas. Eu digo, capitão, o senhor diz isso, não sei porquê, porque os canalhas também envelhecem. Eu disse a ele, porque ele estava cheio de cabelo branco também. Rapaz, eu me arrependi depois disso. E não reagiu, não. Foi Deus que me protegeu nessa hora. Porque ele estava, as temporais dele já estavam pintando de branco. Rapaz, eu não gosto nem de me lembrar disso. E o pedaço de borracha pendurado na minha frente, como é que se diz? Na famosa
simbólica, a justiça, né? Com as duas, uma balança, e numa das balanças pendurada um pedaço de borracha, que chamava-se virola naquela época. Certo. Já pensou? Aí como é que ficou o resto da cidade com esse povo? Aterrorizando todo mundo. Rapaz, ficou, olha, o capitão Lacerda, voltando a Lacerda, ele todo dia mandava chamar 2 ou 3 presos que ele não gostava, e quando encontrava, por exemplo, eles iam para a saúde, né? Para a parte da saúde, que estavam doentes, alguma coisa parecida. Aí quando encontrava com os dois, ele dizia para os guardas, levem eles, daqui a 5 minutos eu quero que os dois estejam no meu gabinete. E o gabinete dele era vizinho à entrada ao corpo da guarda, né? Como se diz, o corpo da guarda. E então, quando dá fé, lá vão os dois novamente, voltando para lá, indo para lá, que Lacerda pediu. E daqui a pouco a gente viu os gritos dos dois. Ai, capitão, ai, tá doendo, capitão. E eles gritavam a propósito. Sabe quem dava isso, pedia para eles fazer isso? Era Vulpiano Cavalcante. Gritem, gritem que é para o pessoal da guarda ouvir. E eles gritavam mesmo. Bem, pessoal, acabou de sair, né, o primeiro rebento, né, o primeiro livro da nossa livraria potiguariana, né, que é um livro sobre o campo de concentração no RN. Para quem não sabe, em 1952, 1953, aconteceram coisas muito barra pesada aqui no Rio Grande do Norte, nos quais figuras como Luiz Inácio Maranhão Filho e Vulpiano Cavalcante foram barbaramente torturados por membros da aeronáutica da Força Aérea Brasileira. E, para você entender um pouco o contexto desse livro, né, nós estamos findando, né, o ano de 2021, é o ano do centenário de Luiz Maranhão. E essa é a contribuição que o nosso grupo que trabalha a Pós-TV DHNet, o portal DHNet e a nascente Universidade Popular está trabalhando nesse tipo de coisa. Então, você adquirindo o livro da base aérea, você está também ajudando as nossas atividades. O livro você pode comprar diretamente conosco, né? Vou dar para vocês um telefone que vai aparecer aqui embaixo, que é um WhatsApp, que é 849-9977-8702, ou você pode também procurar a livraria Manimbu, que fica ali por trás da Fundação José Augusto, na Rua Sul, 666A. 666 é um nome esquisito, mesmo na verdade esquisito é o livro. Sim, aí Luiz falou lá, era o general Rosado, mas não era esses Rosados daqui de Mossoró, não, era gaúcho, esse era Rubem Rosado. Aí eu agradeci, diga ao governador Luiz Alves que eu agradeço, eu já estou para entrar aqui no jornal, mentira que ele não estava doido. Mas eu não queria voltar para Natal, porque era muito pesado para mim, meu filho. No dia que eu voltasse para trabalhar no Correio, era assim, ia ser muito pior. Então eu preferi ficar em São Paulo. E morei lá ainda 5 anos e meio, né? Depois voltei. Como é que foi lá em São Paulo? Não, lá a princípio, você sabe que nós que estamos acostumados, principalmente naquela época, e naquele tempo ninguém viajava, né? Era muito difícil você viajar daqui para São Paulo. Mas eu sofri um bocado. Você passou lá 6 anos em São Paulo. 5 anos e meio. Era muito difícil, eu sofri muito em São Paulo. O dinheiro dos Correios não dava para manter, não. Eu louco para arranjar qualquer coisa, ainda fiz uns bicos para jornais daquela região metropolitana, jornal de bairro, ainda fiz. Mas era um negócio inseguro, não tinha segurança nenhuma. Até que um dia eu fui vender livros, que eu nunca vendi nada na minha vida. Nunca vendi, rapaz, eu não sei pedir nada a ninguém. Aí fui vender livros. Eu tive uma sorte muito grande. Eu, como sou cristão, acredito em Deus, acho que foi Deus que me ajudou. Houve uma inscrição para vender livros de Jânio Quadros. Aquela história do povo brasileiro, ele com o senador da UDN. A história do povo brasileiro. Papai vendia livro como em lata. Aí eu aproveitei essa oportunidade e vendi ainda os livros. Eu até me admirei muito.
Num certo dia, eu estava lá no escritório de Jânio Quadros, um parênteses. Jânio Quadros toda sexta-feira ia premiar os vendedores, né? Eu nunca. Toda sexta eu chegava lá melado, viu? Era era um escritório. Ele também fez um dicionário. Não era Vila Maria, não fez. Era na rua, em frente ao estado de São Paulo. Era ali no centro de São Paulo. É um nome até interessante. Mas o escritório dele ficava um andar acima, até onde ia o elevador. Por exemplo, quinto andar, o dele era no sexto, a gente ia aqui subir uma escadinha. Aí, nas sextas-feiras, Jânio Quadros chegava lá às tardes para premiar os vendedores. E era muita gente premiada, só eu que nunca fui, porque eu vendia bastante, até que me admirava, mas nunca fui premiado. Não. Aí o genro dele, que depois levou, a mulher traiu ele ia buscá-lo lá, onde o elevador ficava, e levava quase nos braços, meladíssimo, bêbado. Bêbado mesmo, não era melado, não era bêbado. Aí começava a falar e tal, e discursava, e entregava os prêmios. Depois ele disse embora. Ele só fazia isso, só ia lá na sexta-feira. E vendia livro como o diabo. Eu ainda me safei por conta disso. Mas Deus me protegeu. Num certo dia, conversando lá, apareceu, disse, olha, você é jornalista? Você estava conversando comigo? Disse, sou. Não conseguiu nada aquele Natal, não consegui, por isso que eu estou vendendo livros. Era um jornalista que era o chefe de marketing da empresa, né, de Jânio Quadros. Aí como eu digo, olha, tem um rapaz que casou, mora na Lapa, eu morava nas Perdizes nessa época, que é perto da Lapa. E casou, está passando lua de mel, não quer. Ele entra meia-noite na Rádio Piratininga e sai às 6 da manhã. Eu digo, eu quero ir para o lugar dele. Ele me deu, sabe quem era o diretor dessa Rádio Piratininga na hora? Como o mundo é pequeno. Era Amaury Vieira, alagoano, pai desse Amaury Júnior, que faz programas sociais. Era. Aí eu fui, me apresentei a ele, o senhor quer começar logo hoje? Eu disse, quero. Aí telefonei lá para uma casa perto da minha, dizendo que não ia jantar não, que já ficava... Aí, ainda trabalhei 6 meses lá. Depois apareceu Chaparro. Encontrou-se comigo, que era um jornalista português, trabalhou aqui na Ordem, e era muito... Era um português que estava escapando de Salazar, né? Era, Dom Eugênio trouxe ele para aqui, era meu amigo Dom Eugênio trouxe ele para cá. E Chaparro era um grande jornalista. Tinha uma firma lá de produção. Tem, ele agora, eu acho que ainda tem. É um negócio desse. Mas nesse tempo ele era da equipe de Calazans Fernandes. Eu conhecia Calazans daqui quando ele foi secretário da Luiza. Ele ia sempre na tribuna e lá discutíamos lá. Mas não tinha essas amizades com o Calazans. Mas Chaparro, eu disse a Chaparro, o Calazans mal me conhece. Ele, não, é só você dizer quero. 3 dias depois eu me apresentei lá e comecei a trabalhar na equipe de Calazans. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu em São Paulo. Ele mexia com o quê? Não, era o seguinte, Otávio Fria, que era um dos donos da Folha, era ele e Caldeira, um de Santos, que também era o dono mesmo da FINFA, era Caldeira. Mas aí Otávio Fria tinha vindo aqui a Recife, onde Calazans estava trabalhando na Sudene, e levou Calazans para lá para formar um suplemento dedicado às várias regiões desse país. E o suplemento teve um impulso enorme, deu um impulso à Folha, porque todo mundo procurava esse suplemento, que era um suplemento muito sério. E eu tive a aventura de trabalhar nesse suplemento. E a maior parte dos redatores e editores eram daqui, do Nordeste. De Alagoas, da Paraíba, daqui do Rio Grande do Norte. Eu conheci gente muito boa, tanto de Recife como de Alagoas lá. Bom, eu trabalhei ainda 1 ano e meio. Mas Calazans subiu tanto no conceito de Otávio Fria, que ele já estava como diretor comercial da empresa toda, não era só do suplemento, não. Foi fundador, criador do suplemento, mas já tinha evoluído para mais adiante. Aí Caldeira, quando chegou, não gostou, não. Caldeira estava passando 6 meses viajando pelo mundo todo. Ele era arquimilionário, era quem sustentava a Folha, era Caldeira. Otávio Fria era
pichincha para ele. Então ele disse, chamou Otávio e disse, olha, Otávio, eu me desligo agora mesmo. Levo minhas ações daqui se você não demitir Calazans. Foi um bolo danado. Mas prevaleceu Caldeira. Aí foi demitido Calazans e acabou esse suplemento. Sabe quantos funcionários? Mais de 600 funcionários foram demitidos. Foi. Inclusive linotipista. A Folha estava começando a usar o offset. Mas a maior parte do que se fazia ainda era na linotipo. 600 pessoas, inclusive nós outros, né? Aí pronto, aí eu fiquei sem emprego no jornal, mas tinha um amigo meu, Ademar Rubio de Paula, que eu lhe falei, me voltou, disse, Bira, você não vai ficar assim não. Aí me levou para ser o secretário de um grupo do Rio Grandense, um clube que tinha lá. E Ademar era um dos diretores, dirigentes. Aí eu passei mais 3 ou 4, 5 meses, depois foi o tempo que eu estava perto da minha aposentadoria, me aposentei e vim embora. Né? Aí quando eu vim embora, eu trabalhava na Editora Abril. Já tinha arranjado esse emprego na Editora Abril. Passei poucos meses lá, fui pedir minhas contas, aí o rapaz lá que trabalhava comigo disse, Lirajara, você vai para Natal fazer o quê? Eu digo, olha, eu já levo uma aposentadoria. Quando chega lá, eu acho que eu vou conseguir um lugar no jornal de lá, que eu trabalhei tanto tempo. Aí despediram, tudo, foi quando eu vim para Natal. Quando cheguei em Natal, Carlos Lima estava com uma revista pronta para... Ele já sabia que eu voltava, né? Para a gente entrar em ação, que foi Caderno do Rio Grande do Norte. Você conheceu. E aí trabalhamos, depois passou a ser Folha do Município. Aí depois fechamos, porque a economia brasileira estava lá embaixo. Apesar dele dizer que era a 8ª maravilha do mundo, né? Ou era a 8ª economia do mundo, tudo era mentira da ditadura. Aí foi quando o velho Luiz Mário Alves pediu a Cassiano para me convidar para trabalhar no Diário. Eu disse, Cassiano, eu não posso ir para o Diário de Natal. Ele disse, por que, Bira? Porque uma ocasião apareceu uma vaga aqui e lembraram o meu nome. Aí com aquilo Luiz Mário Alves disse, eu não quero Bira aqui não, que é comunista. Ele disse, Bira, você é profissional, releve isso, faça de conta que nem você sabe e venha trabalhar aqui com a gente. Cassiano Arruda. Rapaz, eu pensei bem, falei com meus pais, que ainda eram vivos. Ele disse, me vá, você é um profissional, precisa disso. Eu trabalhei lá 17 anos. Né? Eu trabalhei 17 anos. Aí... Nessa época aí, um tempo depois, você foi o fundador da Cooperativa de Jornalistas. Fui um dos fundadores, fui presidente da Cooperativa de Jornalistas. Com o Dermi já. Hein? Com o Dermi. O Dermi Azevedo, foi um dos fundadores também. Foi bem, aí resultado, o velho, uma vez, você sabe que eu nunca fui ligado a ele, eu fui 2 vezes ao gabinete do Luiz Mário Alves, porque ele mandou me chamar. Aí ele chegou 2 ou 3 vezes, não sei se uma das vezes que eu estava presente, para dizer, esse homem está aqui, não é pelos belos olhos não, dele, não é porque ele saía à meia-noite, sim, antes teve isso também, saía à meia-noite dos Correios para trabalhar de Piratininga, onde fazia um jornal falado, ele sozinho, eu me encontrei com ele várias vezes, na São João em São Paulo. Alves, eu estou saindo aqui dos Correios, à meia-noite, para ir para a Rádio Piratininga, porque o dinheiro que eu ganho nos Correios não dá para viver aqui, não. E a que hora você sai? Eu digo, sai às 6 da manhã. E como é que você está aguentando isso, rapaz? Eu digo, é porque é o jeito. Naquele tempo eu era bem mais moço, é lógico, né? De manhã era que eu ia para casa. Aí até que arranjei esse negócio na Folha, tive que pedir demissão da Rádio Piratininga. Houve isso que eu me esqueci, esse lápis, de falar da Rádio Piratininga. Pois é, Bira, na década de 70, foi o fundador da cooperativa e editou jornais, né? Foi. Editei vários jornais pela cooperativa. Rapaz, eu não parei de trabalhar, não. Fala um pouquinho do PDT depois. Sim. Ah, você quer que eu fale sobre o PDT, né? Isso depois você voltando para Natal. Voltando. Anistia. Anistia, aquela toda. Tal. Eu me envolvo com o PDT. Você e Miranda Sá, né? Miranda Sá, Desculpe a má impressão. Realmente sem comentários. Sem comentários, viu? Mas aí Miranda Sá, eu não sei por que carga d'água, Miranda Sá eu sabia que era. Ele tinha chegado a Natal há pouco tempo, trazido por Aloysio do Rio de Janeiro, né? Para
ser redator-chefe. 76, 77. É, mais ou menos isso. E não sei por que carga d'água eu conheci Miranda Sá. Era preciso ter conhecido. E o resultado, eu fui quem levei o Miranda Sá para o PDT. Eu fazia parte, já estava lá. Miranda, não, o PDT, você é brisolista? Ele se dizia brisolista, não sei se era. Aí eu levei para lá, ele gostou, tomou conta. Quando veio César Maia, que era ligado à Brizola na época, César Maia veio para receber a adesão de Vilma, né? Que era prefeita para o PDT. Aí eu me revoltei, eu me rebelei, porque Vilma há pouco tempo tinha votado em Maluf, né? Naquela eleição. Aí eu digo, olha, eu prefiro sair do PDT, mas não aceito isso não. Tenho nada com pessoal contra a dona Vilma. Mas eu não aceito o negócio. Eu e mais 14 professores da universidade que eram do PDT se desligaram do PDT. Se desligaram. Hermano no meio disso, né? Hein? Hermano Figueiredo no meio disso. Pronto. E Geraldo. Você sabe Geraldo Magela? Geraldo Magela. Geraldo Magela Fernandes. Geraldo Magela Fernandes. Lá a gente fazia reuniões na casa de Geraldo Magela. Lá no Lima e Silva. Nessa aí, você e a participação de Vilma? Vilma Faria estava nessa época também, né? Hein? Dona Vilma. Não era. Ela entrou depois. César Maia Sim, sim. veio aqui justamente para. Bancou o pessoal e tomou. Recebeu o apoio de Dona Vilma. Eu não. Dizem que deu 5 livros e ela virou socialista, né? Socialista. E outra coisa, Miranda continuou com ela ao lado, foi até secretário, não sei de quê. Miranda, nós tivemos discussões homéricas lá, eu e Miranda. Eu digo, Miranda, eu agradeço tudo isso que você está dizendo, me elogiando e tudo, eu agradeço, mas eu me desligo agora do PDT. E me desliguei. E disse ainda mais a César Maia. Eu pedi a palavra, ele disse na reunião, eu digo, lamento o senhor vir do Rio de Janeiro para querer impor uma adesão que não é aquilo que nós queremos. Eu, a esposa desse tempo era a esposa de Edmundo Cabral, que foi para a França, foi morar na França, até hoje está morando também, se desligou. Foi um negócio sério, assim. Aí daí em diante é que eu vi que Miranda, quem era Miranda, viu? E a gente vê nos escritos dele. Só ver o que ele escreve. Só vendo o que ele escreve, eu tenho nojo, eu não leio. Eu não leio Miranda Sá, não. E nunca mais, graças a Deus, eu me encontrei com ele. Nunca mais. Porque se ele vier com conversa para mim, eu digo, meu filho, não vem, que eu não estou nem lendo você, mas que eu estou nojo. Porque eu digo. Eu risquei do meu caderno, né? Risquei do meu caderno. Você participou desse tudinho aí, da imprensa, da intelectualidade, da imprensa. Não, foi muito bom. Nós tivemos bons aliados no meio intelectual, inclusive Hélio Vasconcelos, né, que também fazia parte do nosso grupo, Ney, que já estava começando a viver a vida intelectual dele. Tinha boas pessoas. Não, Ney Leandro de Castro. Ney Leandro de Castro. Tinha pessoas boas no meio. Não, eu não fui absolvido, não. Não foi julgado? Não, fui. Foi julgado? Fui. Mas o julgamento veio depois, quando eu já morava em São Paulo. Então, foi o seguinte. Você em 66 foi embora para São Paulo? Em 66, transferido para São Paulo pelos Correios, né? E lá em São Paulo aconteceu o seguinte. Eu me apresentei, fui trabalhar. Porque naquele tempo passava-se um mês para organizar a família, morar, e eu fui antes, depois é que levei a família. Num certo momento me chamaram lá nos Correios para assinar um documento. E quando eu estava assinando um documento, aí um telefonema veio para a diretoria de lá, perguntando se eu estava por perto e queriam saber a respeito de eu voltar para Natal. Aí eu fui e conversei com a secretária do diretor-geral, lá no gabinete do diretor em São Paulo, conversei com a secretária da área geral no Rio de Janeiro. Aí ele disse, o que é que a senhora quer comigo? Não, é porque o deputado Aloysio Alves está aqui e quer consultar o senhor, se o senhor quer voltar para Natal, que ele arranja a sua volta para Natal. Eu digo, olha, eu agradeço muito ao governador Aloysio Alves, mas eu vim para ficar aqui em São Paulo e quero demorar. O meu sonho era trabalhar na grande imprensa de São Paulo.
para ter mais conhecimento e tudo. Já que tinha acontecido isso, eu não queria voltar para Natal, porque se eu voltasse para Natal, estava assim, de dedo duro. Olha aí, denunciar que ele me denunciou. Mas deixa para lá. É tanto que eu fui, quando fui solto, da segunda vez, que eu fui preso 2 vezes. A primeira vez no dia 7 de abril, 2 oficiais lá do Exército procuraram por mim, Machado. Eu fui preso com Machado, professor Machado, figura excelente. Eu fui preso junto com Machado e fui para o DCI. Eu passei 11 meses preso, mas esses 11 meses foram divididos em 2 etapas. Vou dizer como. Essa primeira etapa, eu passei 60 dias preso. Aí, para que não encontraram nada mais, me soltaram. Eu fui ao capitão Lacerda, ele me pediu para me apresentar lá, eu fui. Senhor Birajara, o senhor está liberto, mas talvez seja provisoriamente, porque alguma coisa ainda consta com o senhor, mas como não temos prova definitiva, o senhor está certo agora. Cuidado com a sua vida, não saia de casa. Ele está certo, fui para casa. Quando foi... Aí fui chamado a fazer um depoimento no RO, que eu nunca tinha nada com o RO, nunca fui preso lá. O RO era bem pertinho da minha casa, que eu morava ali em Santo Reis. Né? Eu fui, dei um depoimento com o tenente, não sei se era Valente, era um nome parecido. Ele com a folha de João Maranhão na minha frente. Eu digo, senhor Birajara, o que eu lamento dos senhores é que os senhores atacam muito o imperialismo norte-americano e não atacam o imperialismo soviético. Eu digo, é fácil de entender, capitão. Era capitão ele. É fácil de entender. Por que o senhor acha fácil? Eu digo, pelo seguinte, ele até me tratou bem. Viu? Pelo seguinte, porque os que estão sendo dominados pelo, como o senhor diz, pelo imperialismo soviético, eles é quem tem o dever de protestar, de escrever, como nós escrevemos aqui. Nós aqui que somos vítimas do imperialismo, que o americano, não é possível que alguém diga que não existe imperialismo americano. Eles não, isso fica para lá, isso é coisa para não conversar aqui. Esse capítulo. E o grupo dos 11, os caras em cima disso. Que foi efetivamente? Não, o grupo aqui do Rio Grande do Norte. Você escreveu sobre o grupo dos 11? Eu não escrevi, mas fazia parte. Ah, você eu fiz parte do grupo dos 11. Eu fiz parte do grupo dos 11. Havia mesmo treinamento de guerrilhas? Não. Isso aí nunca me deram. Se isso acontecer, foi com o outro. Não, o grupo dos 11... Não era para isso, né? Não, o grupo dos 11 não era para isso, não. Conta como era. Teoricamente, o grupo dos 11 era para que todos aqueles projetos nacionalistas, e principalmente que era também ligado à campanha do petróleo nosso, o grupo dos 11 era justamente para a gente reforçar, procurar adeptos e em escolas. Eu cheguei aí em 2 e 3 escolas e falar sobre o nacionalismo, sobre a soberania brasileira, sobre tudo que nós temos de riquezas, para que não entregássemos ao estrangeiro. O grupo dos 11, pelo menos, na parte que me toca, era isso. Aí depois apareceu a notícia que faziam guerrilha 11. Esse 11 era por quê? Porque eram 11 membros. Mas qual a simbologia do 11? A simbologia do 11, você me desculpe que eu agora... Brizola que fundou isso? Foi Brizola. O grupo dos 11 foi fundado por Brizola. Era uma parte. Ele, com o grupo dos 11, ele achava que o negócio ficava... Era ligado a futebol, né? Não tinha nada com futebol, não. Tinha não. O grupo dos... futebol são 11 jogadores, né? 11 jogadores. Mas eles achavam, o Brizola achava, que foi o idealizador do grupo dos 11, que era um grupo que bastava para que isso ficasse dividido, não fosse tanta gente, para nas reuniões a gente ter mais liberdade para dizer o que queria. Como se fosse uma célula. Era uma célula. De difusão de nacionalismo. Era uma célula, você agora acertou. Era uma célula, mas uma célula pequena. Aqui até na física não tem célula, para dividir mais a coisa. Aí vocês atuavam no Correio e em outros lugares. Eu fazia parte do grupo dos 100 dos Correios também, que eu era funcionário dos Correios. Eu, Moisés Grilo e outros. Eu não sabia que era tão perigoso assim. Tocar bomba lá. Tocar bomba. Aí você só Não, era mais teórico.
pelo menos o grupo que eu participei, que cheguei até a ser presidente, o grupo que eu participei, rapaz, era teoria nacionalista, teoria de soberania. Aí nessa segunda fase, a segunda prisão sua, eles... Sim, a segunda prisão. A segunda prisão foi o seguinte, foi quando Lacerda disse que eu fosse para casa, tranquilo, não me metesse, não saísse de casa, não conversasse, mas eu não fui nessa não, viu? Cheguei ia toda noite para o Grande Ponto, agora não falava em política, porque eu sabia que estava assim. Nunca falei em política. 10 dias depois, não, 25 dias depois eu fui preso novamente. Por quê? Disseram a minha mulher, que nesse tempo era outra, era Dora, que você conheceu, a Dora Varela, né? Aí minha mulher apareceu lá com um documento do Banco do Brasil para assinar. Aí ele disse, por quê? Você sabe por que eu fui preso de novo? Você me fala. Disse, não, porque disseram que você ia para o Grande Ponto falar em política. O dedo duro dos Correios. Quando me viram no Grande Ponto, aí nem se aproximavam de mim, mas diziam que eu estava falando em política. O filme de Brizola. Brizola estava em Natal, Brizola estava em Natal. Brizola estava em Natal, que veio justamente para fazer um comício no Grande Ponto. E foi hóspede de Helder Maranhão, que era o diretor da escola, da rede rodoviária. Helder Maranhão era um pernambucano, mas ligado a todos nós. Depois foi assassinado no Recife. Aí ele era uma daquelas casas, aqui da Ribeira, que Helder Maranhão morava numa daquelas casas. E Helder veio e hospedou-se lá. Pois bem, aí veio o comício, o famoso comício do Grande Ponto. Nós éramos da Frente Nacionalista, eu também pertencia à Frente Nacionalista. E fiquei ao lado de Brizola, pessoal, Batista Luzardo, que estava quase no fim da vida, mas ainda Batista Luzardo, o gaúchão. Aí estava lá o de Brizola na época, né? Depois tornaram-se adversários, mas nessa época estavam juntos. Pois bem, aí, rapaz, o Grande Ponto lotado. Todo mundo querendo ouvir Brizola. E lá para as tantas, Brizola perdeu a paciência. Consta, meus amigos, que está aqui presente um general covarde. Foi, rapaz, foi logo assim. Muricy, né? Estava... que quando houve o movimento liderado por mim, pelo general Machado, no Rio Grande do Sul, para a volta de Jango, né? Ele fugiu. Ele fugiu como um covarde que ele é. Rapaz, não prestou não. Não prestou não. Aí chegou ao conhecimento de Muricy. Era transmitido pelo rádio, não era? Foi transmitido pelo rádio. Nordeste, pô. Foi, tudo transmitido pelo rádio. Rapaz, aí houve um problema muito grande. Djalma Maranhão tirou, foi tirado do gabinete, da casa de Helder, tirou Brizola, que depois terminou o comício, Brizola foi para lá, né? Aí Djalma disse, vamos sair daqui, Brizola, porque os homens estão atrás de você para lhe bifar. Foi uma correria, foi um negócio sério. Mas aí conseguiu. Mas isso foi um discurso que ele fez? Foi discurso Brizola. Ninguém esperava, né? Ninguém esperava. Mas Brizola quando chamou de gorila. Esse homem é um gorila. Está aqui em Natal comandando uma guarnição, mas além de gorila é covarde. Coronel Veiga aqui na época, armado querendo bifar Brizola. Ia lá, tudo armado para meter bala lá. Houve alguém que segurou. Eu acho que o Veiga está certo. Houve alguém que segurou. Eu conheço, por sinal é meu amigo. Agora me diga uma coisa, ter dado o golpe, aí como é que ficou a tua vida? Depois disso? Não, dado o golpe, foi aquilo que eu já lhe contei no início. Dado o golpe, no dia 6 de maio ou 7 de maio, ou 7 de abril, eu fui preso junto com o Machado e fomos para o 16 aí. Foi quando iniciou toda a nossa vida carcerária, foi nessa época. O professor pastor evangélico Zé Machado. Zé Machado, meu amigão, ele fazia toda a diretoria dos Correios. Eu vou lhe contar o seguinte, no dia 1º de abril, o dia que rebentou, sim,
Antes disso, eu estava como editor da Tribuna do Norte, porque Valdemar Araújo, que era editor, estava em Recife fazendo uma operação muito séria. Então, passaram a editoria para mim. Nesse tempo chamava secretário de redação. A editoria veio depois. Aí eu, apressado, fechei o jornal no dia 31 de março. Fechei o jornal. Você fez a manchete da Tribuna no dia 1º. Foi. Aí, Você lembra do título da manchete? não me lembro mais, não. Não me lembro mais, não. Viu? Aí eu fiquei fechando o jornal. E a Luísa Alves telefonando para mim. Sim, eu fui para casa, fechei o jornal normalmente, não tinha problema nenhum, mas já havendo notícias de que arrebentaria a qualquer momento o movimento. Aí fui para casa descansar. Quando eu cheguei em casa, Djalma, que era funcionário da Tribuna, 2 horas, 1 hora depois foi me buscar. A Luísa pede que o senhor volte à Tribuna, que tem se modificado tudinho. Eu era o editor da Tribuna, na época. Aí eu voltei para a Tribuna. Voltei para a Tribuna, modifiquei tudo, a primeira e a última página. O miolo ficou, né? Trocou tudo. Troquei tudo, porque naquele tempo era difícil, porque tudo era chumbo. Você ficou lá até de manhã? Fiquei até de manhã. Era Fiquei até de manhã. Aí nós, por coincidência, você vê o que é a vida, por coincidência, no dia 1º de abril, a diretoria dos Correios, da qual eu fazia parte, eu era secretário de Luiz Gonzaga, que era o diretor. Luiz Gonzaga era um professor de Macau. Aí Luiz Gonzaga, aí fazia 1 ano, comemorava 1 ano, tinha uma missa celebrada em homenagem. Aí eu vim em casa, lavei o rosto, tomei café e fui para a igreja do Rosário. A gente foi comemorando. Aí chega o Cônego Luiz Vanderlei, que era da UDN, era golpista, aí faz um discurso incrível. Finalmente o Brasil está se livrando da canalha comunista. 1º de abril? 1º de abril, de 64. Porque o movimento... Estava na prefeitura ainda. Estava. Peraí, eu já chego lá. Aí nós fomos à missa. Aí na missa, Luiz e todos nós fomos para os Correios, porque a gente já sabia. Eu e Machado pegamos um telegrama do Catete, dizendo que as coisas como iam, que estavam normalmente, tudo, Jango lá ainda no poder. E a Luiz estava arrodeado de quem? De Hélio Galvão de um lado e aquele capitão. O general Luiz Cavalcante. Não era o Luiz, não. Era o outro que era da universidade, foi prefeito da universidade, que foi prefeito depois. Formiga, Mosca? Não. General Fonseca. Hein? Era o Magrinho. O Magrinho, que foi prefeito, chegou a ser prefeito. Tércio Rebelo? Tércio Rebelo. Estavam os dois liderando a Luiz já como uma espécie de prisioneiro dele, rapaz. Eu fiquei horroroso com aquilo. Aí o telegrama, peguei a Luiz, aí Hélio leu o telegrama primeiro que a Luiz. Disse, já está tudo, João Pirajara, já está tudo com fome, a revolução está vitoriosa. Não estava ainda não, mas ele disse logo, está vitoriosa. Esse dado que é muito importante, viu? Nisso que eu estou falando. E então nós descemos, voltamos ao Correio e ficamos lá aguardando as coisas. Dia 1º de abril, à tarde. 1º de abril. O golpe começou no dia 1º de abril. Quando eu cheguei de volta à Tribuna, faltavam 15 minutos para 12 horas. Depois de 10 minutos depois de 12 horas, a Luísa começou a telefonar para mim. E eu escrevendo ali. Começou. A descida de Juiz de Fora, com aquele general Justino Alves Bastos, começou 10 minutos depois de meia-noite. Ou um pouco antes, 8 minutos, 7 minutos. Eu sei que começou no dia 1º de abril. E eles têm vergonha de dizer que começou no dia 1º de abril. Dizem que foi 31 de março. Mas começou, na realidade, no dia 1º de abril. Aí Djalma Maranhão ficou na prefeitura até o dia. Na prefeitura, foi quando ele foi preso, ele ficou ali como uma espécie de uma cidadela, dali não saía, e disse que recebeu uma... Foi. E recebeu uma proposta dos militares para que ele se aderisse. Ou renunciasse. Ele disse, não, eu prefiro ir preso. E foi preso. Se lembra, não, eu não me lembro disso, não. Eu me lembro de coisa pior. Eu me lembro que um certo dia, a porta da entrada da prisão dele estava sempre aberta. E eu não tinha ido para lá ainda, não. Eu fui no 17 de abril.
Aí ouviu uma pessoa como estivesse cochichando lá fora, depois da porta. Djalma, a hora de você fugir é essa. Se ele fugisse, tinham queimado ele, meu filho. Aí Djalma ficou na dele, fez que não viu. Vai lá, Djalma. Diga isso, que era um advogado, Eurico Reis ainda hoje é vivo. Era uma figura muito boa. Música ele apoiava tanto. Ele dizia, o que é que o senhor ia... A família dele morava em Recife. O que é que o senhor vai fazer tanto em Recife? Aí ele disse, Capitão Lacerda, ele falava assim bem, eu ia ao Recife porque os meus pais moram lá, era o direito de ir e vir, com que a Constituição me dava direito. Aí lá, a Constituição é uma merda, seu sacana. Não existe Constituição nesse país. Existe a realidade daquilo que nós estamos fazendo. Em Eurico Reis. No finalzinho desse Lacerda aí, que eu acho que vale a pena. Terminou como esse Lacerda? Lacerda é vivo, é? Não, morreu. Chego lá agora. Capitão Lacerda, num certo tempo, depois dele maltratar muito e humilhar muito todos nós, a casa dele aqui em Natal amanheceu cheia de cruzes, que era um sinal de que ele podia morrer a qualquer momento. Viu? Ele endoidou. Aí ele endoidou. Ele era covarde. Todo esse povo é covarde. Aí ele endoidou e foi para Recife se aliar a Edinardo, aquele Edinardo que depois era o comandante Dávila Melo. Ele estava em Recife, comandando o terceiro batalhão, não, terceira região. Região militar. Era, que depois foi para São Paulo, né? E então ele foi para lá e Edinardo mandou ele para o Rio. Quando ele chegou no Rio, a primeira missão dele, e ele mesmo se ofereceu para ir, que ele era medida cobra assim, foi aparecer um aparelho comunista naquele bairro de Cosmos, do Cosmos. Parece que era Cosmos, é o nome. Velho? Hein? Cosmos Velho. Era. Rio de Janeiro, né? Era, no Rio de Janeiro. Aí apareceu um aparelho lá e ele assumiu. Foi recebido de bala, perdeu logo uma perna. Quer dizer, a perna dele foi amputada, né? E ele passou meses e meses. Um dia ele encontra com Hélio Vasconcelos no Rio. Ele entrando no clube militar. Entrando no clube militar, que era na Avenida Rio Branco. Aí ele, quando viu Hélio, rapaz, ele reconheceu Hélio. Aí baixou a cabeça. Baixou a cabeça e entrou no clube e foi embora. Meses depois ele morreu. Deu uma gangrena na perna dele. Ele estava andando já sem a perna, de muleta. E parece que não ficou totalmente curado. E Só tinha ele, assim, conhecido oficial do exército? Não, tinha outros. Tinha um tal de Calado, Tenente Calado, que civil também desse da época também. Lasmar era da aeronáutica. A Lasmar era da aeronáutica. Da aeronáutica eu não sei de nada, só sei das safadezas dele, mas eu conheço bem esses outros. Agora, batedor mesmo, era Lacerda, eu só sei de Lacerda, não sei mais de nenhum. Esse Calado ia nas nossas celas nos ameaçar. Chegava e encontrava um livro de capa vermelha, nem lia porque ele não sabia ler, eu acho que não sabia, levava o livro. O Correio, do Correio era muito visado. Visado e teve muitos dedos duros. Nós fomos vítimas do Correio de muitos dedos duros. Viu? Que lá chegou a um ponto. Era a repartição que tinha mais gente, mais funcionários no lugar nosso. Era o Correio Telégrafo. Era o Correio Telégrafo, era o maior empregador do Rio Grande do Norte, era os Correios Telégrafo. Porque era no estado todo, né? Não era só aqui em Natal. Tivemos grandes figuras nos Correios, como o Dr. Raimundo França e outros, que foram diretores. Mas, quando arrebentou o 64, veio gente de fora, do Rio de Janeiro, e eu fui preso. Você era o BSPT? O BSPT eu era, e estava cheio de dedo duro, vendo as nossas reuniões. Eu me lembro que eu era menino, eu fui em comício. Não, foi Santo Antônio. Né? Era. Lhe digo já. Peraí, 70 ou 71. Houve uma liderança sindical, mas às vezes essa liderança sindical não causava nenhum efeito, não. Porque eles já estavam superados pelo que estava para a vida. O dirigente da USPT, o sindicato dos Correios... Não tinha sindicato, o BSPT. Era uma espécie de entidade... Era uma entidade. Era dirigida por Luiz Gonzaga, né? Que era o diretor dos Correios. Sim. E era dirigida por Luiz. Fazíamos
toda semana nós tínhamos uma reunião. Eu lembro que eu era menino, vi um comício da USPT, escorrer, e veio um cara de fora, um veio. militar. Nós trouxemos um militar, um cara. O diretor-geral do Correio. O diretor-geral que era Dagoberto. Dagoberto. Dagoberto Rodrigues. Veio aqui umas 2 ou 3 vezes. E nós conseguimos com a Luísio um local para ele se hospedar, que era uma casa de hóspede ali na Hermes da Fonseca. Na Hermes da Fonseca, era uma casa de hóspede, justamente para essas autoridades que vinham, e nós conseguimos com a Luísio ele se hospedar lá. Aí ele veio e mostrou um plano todinho, a Luísio assistiu a palestra dele, que já estava tudo pronto, esse serviço de telecomunicações, que a Revolução, o golpe de 64... Outro nome assim, para você enfocar, um pequeno perfil. Zé Pretestato, né? Zé Pretestato da Cruz. Representou muito, esse representou muito, mas ele teve que fugir de Natal. Ele foi para o Rio de Janeiro, não chegou a ser preso, porque ele soube se esconder muito bem, mas foi perseguido. Continuou sendo perseguido, até hoje, né? Mas ele está doente, viu? O Pretestato está muito doente. Aquele movimento não teve nenhuma liderança feminina no Natal? Não, liderança feminina não me lembro, não. Se teve, eu não me lembro, não. Sim, e Berenice e a amiga dela. Hein? Lali Carneiro. Não, mas aí já. Lali Carneiro, conheci. Lali Carneiro já era outra coisa. A liderança de Lali Carneiro era de pé no chão também, se aprendeu a ler, com o Bailde. Berenice era da Estrada de Ferro. Da Estrada de Ferro. Berenice. E a outra que era da OAB? É da OAB, a menina. Casada com Cipó. Fala Rouco, lá de Campina Grande. É isso. Tereza Braga. Tereza Braga. Depois metralharam a casa dela. Lá em Campina Grande. O marido era vereador, né? O Feijão. Era Feijão. Feijão. Morreu. Ela está viva ainda e dando trabalho. Doidinha. Aqui em Natal. Na rua. Ela nova devia ser muito brava. Era brabíssima. Eu conheci ela nova. Mas a menina não deixava ninguém falar. É uma figura. Ela mora ali naquela rua Pinto. Deixa eu fazer uma matéria com ela. Faço. Dessas questões políticas, tudo, como é que a música entrou na tua vida? Não, a música entrou na minha vida, foi fácil de dizer. Eu trabalhava no Diário Natal e Luiz Cordeiro tinha voltado de Belo Horizonte e eu gostava muito de conversar com ele sobre música. Eu toda a vida fui muito ligado à MPB, né? Para mim, uma das coisas melhores que tem desse país. Não só por causa das letras, como do ritmo. As letras para mim são fabulosas. Nem todas, mas a maior parte é. E eu gosto muito de samba. Aquele samba bem sincopado, bem gostoso, eu sempre gostei. E então, nós lutávamos. Foi uma luta também muito nacionalista. Porque na época o Brasil só via música estrangeira, principalmente americana. Né? E eu toda fui revoltado com isso. Quando a nossa música era tão boa, ou melhor do que a americana, aí nós não víamos música brasileira. Aí Luiz Cordeiro sabia que eu gostava disso, me convidou para fundar o Crambom. A ideia foi dele. Que ano isso? Está fazendo agora 16 anos. Filho Rodrigues não era ligado, nunca foi ligado à esquerda. Ao contrário, ele foi dedo duro. Não foi, não? Foi dado, foi coisa de ele foi a Cuba, fez um elogio mal da Cuba, mas. Sempre sabia. Mas ele foi diretor de teatro em plena ditadura. Aí você fez um artigo combatendo isso. Foi. O excesso de músicas estrangeiro, foi, me lembro disso. E a rádio era nome em inglês. Era a Rádio Nordeste. Não. Era a rádio 90 e conta. Era. Nordeste FM. Nordeste FM. É Nordeste FM. Exatamente. Mas era Rádio Nomberrone. Era um negócio desse aí. Eu me revoltei. Aí Luiz Cordeiro me chamou para fundar. Fundar o Crambom. Aí nós começamos com. O Crambom nasceu oficialmente da casa de Glorinha Oliveira, que é a cantora, né? A gente chamava o Beco da Glória, porque ela era Glória e era um beco mesmo ali, na Rua do Motor. Naquele tempo era um beco, hoje está aberta tudo. E a gente nós começamos as reuniões lá. Mas antes disso, Luiz Cordeiro fez umas reuniões no executivo, um bar que era da Ribeira, da Associação Comercial, e no
Eliette Regina, que tinha um bar ali um bar, no bar, não, bar não, a casa de música, ali na Apodi. Aí eu acompanhei Luiz Cordeiro nisso, quando resolvemos fundar oficialmente, aí foi na casa de Glorinha Oliveira. Começou com 15 associados, foi crescendo, e então no dia de 22 de abril de 92, nós fundamos oficialmente o Clambon. Essa é uma história que eu venho acompanhando, porque eu fui o segundo presidente. O primeiro presidente foi o Ivo da Agricaça, mas ele renunciou e eu, como era vice-presidente, assumi. Depois eu fui para o segundo mandato. Depois do que mais? Porque ficava parecendo dono, né? Mas eu sempre estou lá na diretoria, acompanhando. Fundei um jornalzinho do Clambon Notícias. E estamos levando com dificuldade, por isso que eu resolvi lançar esse livro, para ver se arranja um dinheirinho para a gente subir mais um pouco. O Clambon tem crescido, todos os anos a gente está no projeto 6,5, uma vez por ano, está lá. O Clambon que homenageou o Messi. Quando o Messi veio para Natal, levou o Clambon. Foi, levamos o Clambon para lá. Clube dos Amantes da Boa Música. Já levaram para lá o Tiraquitã, né? O Tiraquitã teve para cá, a gente colaborou para o Tiraquitã vir, da terra. Eu vi o Tiraquitã nascer. Eu trabalhava na Rádio Nordeste. Conta essa história que Não, eu trabalhava na Rádio Nordeste e os meninos começaram a aparecer por lá. Gilvana, que ainda hoje é o único norte-rio-grandense hoje, porque os outros morreram. E eles começavam a aparecer por lá, a gente conversava. Joãozinho e Edinho. E Edinho. Aí ele começava a aparecer por lá e tudo, e me perguntava, Bira, velho, o que é que você acha? Eu digo, vocês devem levar em frente essa ideia, porque é muito boa, vocês têm um sincopado muito bom, principalmente em bolero, né? Que no tempo era o bolero que estava. Bem-vindo Grande. O grande Bem-vindo do Grande. Tomou cachaça comigo no Beco da Lama. Eu trabalhava na Rádio Nordeste e a Rádio Nordeste trouxe 2 vezes aqui. Aí ele começou a conversar comigo, bater papo, ele, birra, vamos, bodega. Ele era cubano. Bodega. E a gente ia, ele só não sentava não, só tomava cachaça e era cachaça mesmo. Um bigode imenso. Aí botaram o apelido dele, o bigode que canta. Depois apareceu o bigode que prende. Nani Hugo. Hein? Nani Hugo. Nani Hugo. Também tinha bigode. Aí um era bigode que canta e outro bigode que prende. Criou moda, né? Criou moda. Mas fechando a história do trio Iraquitã. Sim, não, aí eles receberam, eles começaram a fazer uns programas aqui, Mossoró, Areia Branca, e o pessoal do Ceará, que estava por lá, gostaram, levaram ele para Fortaleza. Meu filho, que viagem foi essa? Foram bater em Manaus, dessa viagem. De Manaus para onde? Para Venezuela. Da Venezuela para o México. No México passaram 3 anos. Aí foi aquela... Quando eles voltaram para o Brasil... Meninos pobres saíram daqui, né? Hein? Meninos pobres. Meninos pobres, rapaz. Aí eles não chegaram nem ao Rio, nem a São Paulo. Escute bem. Aí de Manaus eles foram subindo, chegaram ao México. Participaram de filmes mexicanos, ao lado de grandes artistas mexicanos da época. Foi bem. E então voltaram para o Brasil, passaram por Natal, foram direto para São Paulo, Rio. E nesse meio tinha um gênio musical, que era quem dava o tom deles. Era Edinho. Não, Edinho. Suicidou-se. Edinho teve casos amorosos também, trouxe uma mulher lá do México. Bailarina, né? Uma bailarina. E essa mulher deu muito trabalho a ele, botava chifre nele, fazia o diabo, e ele findou se suicidando. Mas era um gênio no Tiraquitã. Era filho de uma lavadeira, mas dedicou-se à música. Foi um cara... Morava ali perto do Grande São Luís, né? Por ali. E o nome Iraquitã foi Cascudo? Não, o nome não foi Cascudo, mas Não foi do Dr. Eida? Não, peraí. Não, Cascudo entrou na história. Cascudo entrou na história e o nome de Cascudo não era trio Iraquitã, era Muiraquitã. Aí descobriram que Muiraquitã não tinha nada com música. Aí foi Eida que... Um amuleto de sorte, né? Hein? O Muiraquitã é um amuleto de sorte. É de sorte. E o Iraquitã não, o nome de um pássaro que canta. Aí Eida foi quem fez mudar tudo isso. No começo eles procuraram Cascudo, mas não pegou o nome de Cascudo. Quem pegou foi o de Eida. Não, tem uma história que é da minha infância, quando eu
estudei no Grupo Alta de Souza, em Macaíba, que tinha uma professora que era fora de série. Essa professora, chamada Maria Olímpia Ferreira, ela dava aulas, 60% das aulas dela era fora da sala de aula. Ela procurava um sítio, procurava um local onde a natureza era pródiga, com água, com árvores e tudo, para dar lições de história natural. Isso eu não esqueço nunca. Foi uma coisa que me marcou. Ela levava a gente para Uruaçu, lugar dos mártires, né? Levava a gente para o sítio de Seu Jocaleiro, de Macaíba, que era muito conhecido. Levava a gente para Jundiaí. E a gente arranjava condução. Nisso ela está muito esperta. E a gente ia. A gente levava lanche, passava, não se almoçava, passava até 2, 3 horas, voltava, porque ia com o seu lanche próprio. E todos os alunos gostavam. Essa história eu repito onde eu escrevo, onde eu falo, porque marcou a minha infância. Eu tinha 9 para 10 anos de idade, mais ou menos. E Dona Maria Olímpia era uma mulher acima do tempo dela. Ela era casada com um telegrafista dos Correios, Orlando, por sinal, Orlando Birajara era o nome dele. E ela era um mestre em música, tocava violino. E às vezes levava nós, alunos, para a casa dela para ouvir as músicas tocadas pelo marido. E fazer com que os alunos começassem a gostar também de música. Eu nunca vi na minha vida uma professora tão avançada como essa, Dona Maria Olímpia. Nunca mais eu me esqueço disso. É a história que eu tenho para cima, é essa. Ela fazia tudo isso. Para concluir, alguma pergunta para finalizar? Vira, na imprensa, Luiz Maria Alves, hein? Diário de Natal, você não falou nada. Não, recordações. Não tem boa. A recordação boa que eu tenho de Luiz Maria Alves é que ele me convidou e eu não queria ir, mas vendei aceitando porque o meu amigo Cassiano Arruda insistiu para ir. Eu botei o negócio de lado. Luiz Maria Alves, para você, era um homem normal ou era um homem... Não, muitas vezes ele não era normal. Ele não era. No final da vida dele, ele já estava totalmente pirado. Tava pirado. Ele Antes, estava com a arma mostrando. mostrando a todo mundo. E às vezes pegava a arma e fazia assim. Na Assembleia Legislativa ele fez isso. Ele chegou a puxar. Chegou a pegar. Ele não era normal. Eu não vou mentir para ser agradável ao espírito dele, não. Ele não era normal. E não tinha sentido, né? E ele mesmo, muito antes de chegar ao ponto final dele, ele cometia coisas que não era para cometer. Se era um homem ajuizado, um homem inteligente, tinha cultura. A gente podia não gostar da conversa dele, porque nós não estávamos dentro daquilo que ele pensava, né? Mas que ele era um homem culto. Vixe, que ele era um homem culto, era. Ninguém pode negar, não. Ele lia muito. Ele descrevia as guerras, a Primeira e a Segunda Guerra, só que ele era maníaco pelo inglês, né? Ele era anglófilo. Anglófilo de primeira categoria, né? Tudo que a Inglaterra fizesse para ele estava bom. Como depois, como o Império Inglês caiu, ele virou-se para os Estados Unidos. Tudo que os Estados Unidos fizesse era bom. De direita mesmo, é um homem de direita. Aquele podia dizer que era de direita. É o intelectual orgânico, né? E foi comunista da mocidade. Viu? Foi comunista da mocidade. Saiu do Pará porque é perseguido. Você vê as coisas. A pior coisa do mundo é quando o cara é de direita, ou de esquerda, ou ao contrário, que vira. Que vira. Você sabe o caso de Carlos Lacerda, era da Juventude Comunista, né? Ele rompeu com o Partido Comunista e rompeu com a Juventude Comunista. Então, no último dia que ele foi à reunião da Juventude Comunista, ele pegou o nome de todos e quando saiu dali entregou à polícia. Foi todo mundo preso logo depois. Ele é o ídolo do nosso prefeito, sabia? Ele anda no carro ouvindo o Carlos Lacerda, sabia? Não sabia. Não, foi criado dentro daquilo. O pai dele era da tribuna da imprensa. Era da tribuna da imprensa. Vira, agora a última pergunta mesmo. Depois de ter tudo, você viveu intensamente, você está com 88 anos. 88 anos de idade. Quando você vê o Brasil de hoje e olha para trás, qual a ideia que lhe dá? Olha, com toda essa tramba que existe de subversão, de corrupção, eu prefiro o Brasil de hoje ainda. Eu lhe digo com toda sinceridade, porque na época que eu vivia, havia tranquilidade, não havia a violência
que há hoje, mas os meios de vivência, os meios de se arranjar emprego, não eram tão fáceis como hoje, não. Muita gente vivia, naquela época, à custa dos pais, à custa dos tios, à custa de parentes, gente que não tinha emprego, porque era difícil, muito difícil emprego naquela época. Muito difícil. Ainda bem que a população era bem menor e dava para todo mundo viver, né? Mas debaixo da asa de alguém. Então eu prefiro o dia de hoje. Com toda essa violência que há. Aí eu perguntar, até no aspecto de segurança? Não havia, naquela época não havia essa violência que há hoje. Eu me lembro que em Natal, eu vim morar em Natal tem 35 mil habitantes, em 1935. Tinha 35 a 38 mil habitantes. Atravessava da Ribeira, a gente atravessava da Ribeira às Quintas, não acontecia nada, meu filho. Eu morava na Praia da Limpa, fiz a Companhia Quadros em 39, tinha um vigia, meu pai pagava ele para me acordar para ir para o Exército. A Companhia Quadros, em 39. A Praia da Limpa era onde é hoje? Hoje é o Santo Reis. Só tinha 3 casas ali, uma era de meu pai, que era administrador por ali. E eu fiz para tirar a categoria a segunda categoria de reservista, né? Reservista. Então tinha a Companhia Quadros, que ela era mais adiante do que o tiro de guerra. Que era o próprio exército, o estilo verde mesmo, tudo. Só que a gola tinha uma coisa branca aqui. E quando chegou a guerra, eu já era reservista e fui convocado. 35, você pegou alguma coisa? 35 ou já foi? Não, eu tinha 15 anos, mas eu morava na praia, lá ali da Limpa, hoje bairro de Santo Reis, e quando arrebentou aquilo que chama intentona, eu vi os tiros, primeiros tiros. Aí a minha casa começou a encher de gente, conhecida de papai, ia lá para casa, gente que morava pertinho do quartel, onde estava vendo o bombardeio. Minha casa encheu de gente, dormindo pelo chão. Era uma casa grande, mas não cabia todo mundo. Teve um doido que inventou de cavar uma trincheira no quintal da minha casa. Oh, rapaz. Eu tinha 15 anos de idade, mas me lembro disso. Mas para tu ver como umas coisas você morava em Natal e longe da cidade. Era longe, muito longe, meu filho. Eu quando estudava no Ateneu, eu passava 5 ou 6 dias sem ir ao Ateneu, porque a chuva pegava, arrombava tudo. Tinha um istmo que ligava ali, depois do correio, o calçamento ia até ali, e o bonde ia até ali. O bonde ficava ali. Nesse tempo não havia ônibus. Então eu tinha que pegar o ônibus para ir para o Ateneu. E neve não dava para eu ir nem para pegar o ônibus, porque a chuva não deixava. E arrombava tudo. Professor Celestino Metel, papai foi a ele e disse: professor, meu filho não está podendo ir às aulas com tanta chuva, por isso. Nós não temos carro, ninguém tinha carro quase em Natal na época. E o que foi o Clube dos Inocentes? O Clube dos Inocentes, eu tive o meu cunhado, foi um dos fundadores, o professor Melquides. E isso aí eu não sei porque eu não participei não, mas eu vi que era uma turma muito boa, professor Saturnino, que era um homem muito bem-humorado, Melquides mesmo. O Clube da Boemia. Era o Clube dos Inocentes, eles chamavam, para beber, só para beber. Bater papo? Bater papo, tá? Papo inteligente, de intelectuais e tudo, mas eu não cheguei a participar dele não. Acompanhei. Aquilo ali, houve no começo, o caso, mas foi muito, o Campo da Mara foi muito depois de Link. Link eu acho que já estava morto, graças a Deus, senão ele ia atrapalhar. Foi. E o Campo do Amaro foi muito depois. Eu sei que houve muitas dificuldades, porque no começo, os primeiros poços a serem descobertos, o primeiro poço a ser descoberto não foi no Campo do Amaro naquela época, foi no Hotel Termas, onde hoje é o Hotel Termas, em Bassoró. Um cara daqui de Natal. Foi bem. Hélio Guerra. Foi, exatamente. Agora o Campo do Amaro foi quase um problema assim. Foi uma consagração, porque foram descobrindo logo vários poços, um atrás do outro. Agora, eu me pergunte se você, apesar de ser muito ligado ao sinal de petróleo, quer dizer, a luta pelo petróleo, eu não me lembro quem foi o primeiro, não me lembro. Não. O curioso que eu vi na história é que Vantan Rosato... Eu sei que Vantan teve participação. Não, olha, Luiz Maranhão nunca teve preso comigo. Luiz Maranhão foi meu contemporâneo no Ateneu. Foi na época do Ateneu. Quando eu entrei no Ateneu, Luiz já estava terminando a parte. Você escrevia no jornal do
Hein? Luiz. Não escrevia. Às vezes sempre escrevia. Mas não era sempre, não. Mas uma vez ou outra ele escrevia. E Luiz Maranhão tornou-se meu amigo na época, estudando no Ateneu. Quando eu terminei o curso, primeira série do Ateneu, aquela parte era diferente de hoje, né? Luiz já estava como professor de geografia, porque ele começou primeiro do que eu, era mais velho do que eu, terminou aquela parte de ginásio primeiro do que eu. E ele era professor de geografia. E foi meu professor de geografia. Foi contemporâneo como aluno e depois foi meu professor de geografia. Uma figura fabulosa, eu não esqueço nunca o Luiz. E quando nós estivemos presos, ele era no RO e eu no Regimento de Infantaria. Nunca tivemos juntos como presos, agora com o Djalma tive. O Djalma tive preso. Djalma, quando eu fui preso pela segunda vez, que abriram a porta para eu entrar, que ele me viu entrando, ele estava animado, achando que havia uma abertura. Aí ele desanimou. Desanimou. Mas Bira, ainda você entrando novamente aqui? Eu digo, Djalma, não acabou não, o negócio vai muito longe do jeito que estão as coisas. E como é? Aí ele me chamou para a cama dele, aí ele disse, Bira, me conta o que está vendo lá fora. Aí eu contei tudo ele, os jornais que lia e tudo. Ele, Bira, pelo amor de Deus. Eu achei que ele não dormiu nessa noite. Porque Djalma era um homem que pensava que as coisas passavam logo. Eu digo, não, Djalma, tenha paciência, infelizmente não vai ser assim, não. Aí todo mundo querendo conversar comigo. Tinha 11 ou 12 nessa cela, era uma cela logo ali na entrada, justamente onde Lacerda batia no povo. Rapaz, foi um negócio sério. Djalma, Luiz Maranhão. E Dom Eugênio Salles? Dom Eugênio, eu tenho uma desconfiança de Dom Eugênio, mas me disseram que ele ajudou alguém, não sei quem foi que ele ajudou, não. Me disseram que ele ajudou, não posso dizer nada. Agora, uma queixa que eu tenho de Dom Eugênio, aquele Dom Tito, que suicidou-se, Frei Tito, que suicidou-se em Paris, aquele homem apoiou tanto, sofreu tanto, que ele já estava com a mente deslocada, apesar de ser religioso, que religiosos condenam o suicídio, mas ele suicidou-se, porque não aguentava mais. E eu tenho a minha queixa de Dom Eugênio, é porque ele não deu um passo a favor de Dom Eugênio. Mas Dom Eugênio, o arcebispo de Natal, em 64 era ele, né? Era. Quando veio aquele movimento de Cuba, vieram aqueles... Como foi o comportamento? O que você achou dele? Como era um líder católico, né? Não, em 64 ele já estava no Rio. 64. Antes de 64 era. Eu não sei, porque você sabe que naquela época ele não aparecia, Dom Eugênio, nem contra nem a favor. Mas eu não sei por baixo dos bastidores o que é que ele estava fazendo, se ele estava apoiando ou não. Eu não posso dizer nada sobre isso. O piano. O piano é uma Ave Maria. O piano sabia que eu não era comunista. Como o Luiz também sabia. Mas nenhum dos dois fez proselitismo comigo para dizer, Bira, já que nós estamos aqui, quando você sair daqui, vamos ingressar. Nunca fez isso, nem nunca falou sobre comunismo, ou contra ou a favor, porque ele sabia. Vulpiano era um homem tão sério e tão justo, que Moacir de Góes sabe que era muito católico, ainda é, não sei. Quando dava a hora da Ave Maria, Moacir pegava a Bíblia e chamava todos nós, inclusive o piano, para falar sobre a Bíblia, né? E todos ouviam Moacir, e todos davam sua opinião, inclusive o piano. O piano era agnóstico, ele não era ateu, ele era agnóstico. Ele acreditava em Deus, mas não tinha religião nenhuma. Não? E o piano estava também, dizia alguma coisa a respeito da Bíblia. E assim a gente ia levando a vida, com brincadeiras, o piano, a gente caminhava ali dentro, o piano botava um copo aqui, saía brincando como se fosse... Era uma figura fabulosa. E no meu livro eu faço um trecho a respeito do piano. Moacir, para pegar o embalo. O piano, Moacir de Góes era um homem muito sofrido. Era o secretário de Educação. Era o secretário de Educação de Djalma. Um homem muito sofrido, porque ele era muito família. Principalmente naquela época. Ele estava começando a criar os filhos, havia os filhos novos. Inclusive, quando ele estava preso, nasceu um filho, que hoje não é Moacir, não, é o outro. Aquele que também faz drama, é artista de novela. Leon, era Leon. Leon, foi engraçado, foi o seguinte, no dia que Leon nasceu,
Moacir preso, aí perguntando, me diga uma coisa, qual é o nome que eu boto? Aí a gente fez um plebiscitozinho, dava uns nomes assim. Aí ele disse, eu digo, Moacir, eu disse brincando, Moacir Guevara, tá ótimo. Mas ele não levou em conta, não. Aí ele botou de Leon, porque ele era fanático por um escritor francês chamado Leon. Leon Bloy? Hein? Leon Bloy? Eu acho que era. O escritor russo, Leon. Não, eu acho que era Leon Blois, né? Blois? Eu acho que era esse Leon Blois. Mira, falar nisso, Moacir de Góes, teve o tio dele, o Ulisses Celestino de Góes, foi um líder Católico e muito respeitado na comunidade religiosa e política. e do político, Estado, né? era Você verdade. conheceu o Ulisses Conheci demais o Luís de Góes. Como é que se... Não, eu acho. Luís de Góes, o Luís de Góes era um homem fora de série, como se diz hoje. Ele era um homem muito sério, muito comedido, muito conservador. Mas o conservadorismo dele não era para enganar ninguém, nem prejudicar ninguém. Era aquilo, ele foi criado naquilo. Eu acho que fez um grande trabalho aqui social, que ele lutou, aquela escola de comércio. Aquela comércio que ele tinha, ele procurava ajudar os mais pobres. A cooperativa. Aquele homem veio muito benefício ao Rio Grande do Norte. Não se pode dizer. Chegou até a ser amigo de Rapaz, isso é uma coisa que todo mundo aí não admirava. Ele, o católico daquele, praticante, e Luiz ateu. Eram amicíssimos. Fundaram uma cooperativa de pescadores, os dois juntos, presidente e vice-presidente. E ficavam, às vezes, à noite, no Grande Ponto, os dois conversando sozinhos. Todo mundo se admirava aqui em Natal. Que comunismo é esse? Que cristianismo é esse? Maílde é uma figura muito boa. Maílde, hoje é Galvão, né? Maílde é irmão de Leônidas Ferreira, né? É irmão de Leônidas Ferreira. Maílde foi o braço direito de Djalma na prefeitura, viu? Com aquela simplicidade dela. Muita gente não acreditava em Maílde, pensava que ela era inculta, mas não era, não. Eu emprestei muito livro a Maílde, por sua vez, me emprestou muito livro para ler. Gostava de ler, gostava de literatura, gostava de economia, mas manteve aquela simplicidade. Está sofrendo muito hoje, que ela, com problemas como é essa decaída que a pessoa dá. Depressão. Ela sofre de depressão. E de vez em quando eu telefono para saber como ela está, mas ela está depressiva. Machado, eu sou suspeito para falar em Machado, porque ele era meu colega dos Correios e companheiro dessas lutas todas. Mas era um homem muito precocemente. Eu fui a um congresso de jornalistas em Vitória e quando eu cheguei no Grande Ponto soube a notícia da morte dele, fiquei abalado. Fiquei muito abalado. Homem bom, foi preso comigo no mesmo dia. No Correio teve um homem, o pessoal aprendia, era o Luiz Tabacão, né? Morreu na prisão. Luiz Tabacão não. Luiz Tabacão era o outro Luiz da prefeitura, que foi vice-prefeito. Aquele é Luiz Gonzaga Santos. E o outro era de Macau, Luiz Gonzaga de Souza. Esse é de Macau. Professor muito bom. Tinha um colégio no Alecrim, em parceria com aquele do Correio que foi assassinado, do Zé Garcia. Os dois tinham um colégio bom. E Luiz era um preparadíssimo, era um poeta, muito bom, muita cultura, ninguém dava nada por ele, porque ele era para beber nas esquinas em pé, em cachaça. Mas era uma figura. Agora, essa frase, Bira, de o que importa é a consistência ideológica, era de Luiz Gonzaga Santos. Luiz Gonzaga Santos, era. Como era Luiz? Luiz era um homem puro, tão puro que não teve paciência, não teve calma, ou teve medo, ou se acovardou, e dedurou alguém. Com medo de matarem ele. Eu até desculpo. Foi esse que morreu no avião? Não. Luiz Gonzaga foram prender no Rio de Janeiro. Ele saiu daqui de Natal, foi para o Rio. Foi morar no Rio. Aí ele foi convocado para vir a Recife e foi preso. Veio preso para Recife. Um certo dia amanheceu morto lá na nossa cela em Recife. Esse aqui é o Luiz Tabacão. Luiz Gonzaga dos Santos. Carlos Lima, aquela calmaria, olhava para quando foi preso, no dia que ele foi preso, foi mesmo, ficava a olhar para cima, dizia, aqui deve estar cheio como é que se diz,
de microfone para ouvir nossas conversas. Eu disse, ah não, cara, acaba com essa história. Nervoso, viu? Muito nervoso. Mas aquela figura fabulosa que eu considerava meu irmão. Hélio Vasconcelos. Hélio Vasconcelos não tive preso com ele não, mas mesmo antes de ser preso, eu conhecia Hélio. É aquela palestra boa, bem-humorado. Vou contar uma história de Hélio Vasconcelos. Quando eu estava em São Paulo, em certo momento, eu recebi uma notificação de que eu tinha sido transferido para Cáceres, em Mato Grosso. E fui para lá. Quando eu estava no aeroporto, lá vem Hélio Vasconcelos do Rio de Janeiro, que estava solto já e estava conseguindo, os amigos dele conseguiram ele trabalhar numa repartição de menores, negócio de menores no Brasil todo, eu não me lembro mais. É um negócio desse. Aí lá, sabe para onde é que Hélio Vasconcelos ia? No mesmo avião, ele ia para Cuiabá e eu ia para Cáceres. E eu saltava em Cuiabá para no outro dia ir para Cáceres. Rapaz, foi tanta risada que eu dei nessa viagem. Eu digo, Hélio, você lembra daquelas coisas tristes? Ele começava a contar as gafes cometidas pelos oficiais. Ele mira, nós estamos aqui, vendo essa paisagem bonita de Mato Grosso, eu sei que, diferente daquele, há poucos meses a gente estava numa cela. Eu digo, rapaz, que coisa horrível, como as coisas mudam. Aí ele ficou em Cuiabá e no outro dia eu viajei para Cáceres. Quando eu cheguei em Cáceres, isso é importante, está no meu livro. Até o título é do Cáceres a Cáceres. No meu livro tem isso. E então, quando eu cheguei, o que diabo é que eu vim fazer aqui? Me lutaram para eu vir para cá, estou aqui agora, e eu pedi a Deus para me dar uma réstia, para me salvar daquilo, porque eu tinha toda quarta-feira que me apresentar no quartel, que eu ainda estava com prisão domiciliar. Estava com prisão domiciliar ainda, toda quarta-feira. E lá eu ia apresentar num batalhão à beira do Rio Paraguai. Eu digo, qualquer dia eu amanheço morto aqui. Aí eu, quando saltei do ônibus, lá em Cáceres, eu vim de Cuiabá para Cáceres, de ônibus, 100 quilômetros mais ou menos de distância. Aí eu disse, você quer saber de uma coisa? Eu vou pedir férias ao agente postal e volto nesse mês. Aí eu comprei a passagem de volta, meu filho, para não me arrepender. Porque um dia eu volto, mesmo que eu perca o emprego, mas eu, pelo menos não vou morrer aqui. Isso eu me esqueci, você me desculpe. Aí eu saltei do ônibus, comprei a passagem de volta e fui me apresentar ao agente dos Correios lá. Cheguei, ele estava no Rio Paraguai pescando. Lá chegou com um baita do peixe. Parecia aquele homem do bacalhau. Um baita de um peixe. Aí eu me apresentei, eu digo, estou aqui. Agora, eu venho com firme propósito. Porque minha mulher, de quem eu já estava separado, também era dos Correios. Ela morava no Rio, eu em São Paulo. Aí eu digo, olha, eu sou funcionário, como você sabe, por isso que eu estou aqui. Minha mulher também é. Agora eu gostaria que você me desse férias, para eu voltar, trazer a família. Me aluga uma casa, fui logo dizendo. Me aluga uma casa que eu vou trazer a família, que eu não vou ficar aqui só. Ele disse, senhor Birajara, muito bom, lhe dou as férias agora mesmo, porque eu estou precisando de gente para trabalhar. Que a repartição está assim de serviço e não temos quem trabalhe. Eu digo, então, ótimo. Eu digo, olha aí, foi Deus que me ajudou, rapaz, nisso. Ele me deu as férias. Quando eu cheguei em São Paulo, arranjei um advogado. Disse que estava com um filho doente no Rio de Janeiro. E apresentei provas, que ele de fato não se deu com o crime de São Paulo. Apresentei provas e foi derrubado a minha ida para casa. Aí imediatamente eu telefonei para o agente, dizendo, olha, cesse o negócio da casa que a justiça me deu ficar aqui. Agradeci a ele e tudo. E fiquei em São Paulo até me aposentar. Rapaz, foi uma dádiva de Deus. Eu me ia morto, rapaz, qualquer dia. Mas nunca... Isso que ano, Bira? Isso foi, lhe digo já, peraí, 70 ou 71. Isso para aquela banda... Povo pobre natalense, chegou a vez para quem quer aprender como sofre o ser humano quando seu nome não sabe escrever. A prefeitura abre a campanha
para ajuda do ensino e do saber, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler, pela meta do prefeito Maranhão. De pé no chão também se aprende a ler.